Ora, continuando então com as tarefas de análise de vulnerabilidades, tínhamos ficado então de analisar o exemplo do OpenVAS e cá está o exemplo em que temos também a execução do OpenVAS já realizada. Mais uma vez, a versão atual é ligeiramente diferente, mas o resultado é o mesmo. Clicando então em cima do nosso resultado, vai-nos aparecer uma divisão ligeiramente diferente do Nessus, mas muito parecida, okay? Onde temos então a lista de resultados, a divisão por número 12, etc, se quiserem observar a nível de divisões, e onde nos são então apresentados de uma forma muito idêntica, numa escala de 0 até 10, os perigos ou a gravidade das várias vulnerabilidades que estão a ser ou que foram determinadas. Neste caso, cá está o bloco de descrição ou a vulnerabilidade encontrada, qual é a máquina, a gravidade, a localização, qual é o porto ou a informação referente ao serviço que disponibiliza essa respectiva vulnerabilidade, e cá está a lista de funcionalidades que são ou que possam ser consultadas, desde informação de low, ok, até à informação mais complexa, ok? Atenção sempre à opção da existência de informações. Reparem aqui que temos aqui o resultado de 67 de 508, ou seja, tipicamente ele apresenta apenas o que considera relevante, ou seja, desde informação low até ao mais grave. No entanto, reparem, ele encontrou 508 evidências, okay, das quais considerou que 67 são de relevo. Okay? Podem consultar então também, neste caso, a lista de IPs, que foi apenas uma avaliada, a lista de portas por classificação, as que têm mais para menos problemáticas, etc, etc, etc. Podem sempre aplicar filtros e executar diversos tipos de execuções. Se quiserem filtrar e ver todas estas restantes 508 análises, podem dizer que querem ver também a informação de logs, ou toda a restante informação, e a partir daqui, reparem, em vez de 67 já temos 155 das 168, e aqui poderemos consultar as restantes informações. Claro que é útil consultar todas estas informações, porque, mais uma vez, pode haver informação que ele não considere relevante, que na realidade até seja, ok? E então é sempre relevante nós analisarmos cada uma das situações. Mais uma vez, tal como na análise do Nessus, pode ser sempre relevante nós percebermos até que ponto a classificação está atribuída de uma forma correta. Por exemplo, mais uma vez, ele diz que a utilização de serviços inseguros é apenas, neste caso, um problema médio. Mais uma vez, eu considero que é um problema bastante mais elevado, ok? Ou seja, no meu ver, a utilização de sistemas de autenticação e de acesso a dados não encriptados é bastante mais grave, é algo, inclusive, em algumas situações crítico. Por exemplo, temos aqui também o Telnet, onde ele considera que é apenas um problema médio, o que, mais uma vez, eu considero que é um problema muito mais grave do que, na realidade, ele está a sugerir. Tal como no Nessus,
ao abrirmos a informação de uma vulnerabilidade. Ele dá-nos então a informação de qual é o problema ou qual é o impacto, o problema e o impacto que está associado a esta falha, a esta vulnerabilidade, e qual o tipo de possível solução que recomenda para a correção daquela situação. Temos sempre aqui, depois, informação relativamente à obtenção dessa informação, que basicamente, na maior parte dos casos, o que ele coloca, tal como coloca o Nessus, será então a informação relativamente ao comprovativo, à evidência de que a falha existe. Ou seja, por exemplo, neste caso foi obtido um ID de acesso remoto e a evidência que justifica toda essa situação poderá ou não ser consultada com base na informação que ele apresenta. Ok? Por isso, usem estas ferramentas com o objetivo de recolherem informação adicional para adicionarem ao vosso relatório, confirmando, na maior parte dos casos, toda a informação que foi obtida via o processo de enumeration. Ora, vamos avançar então para a fase seguinte. E a fase seguinte, então, é a fase de testar os serviços de autenticação. Vou parar aqui os serviços do OpenVAS para não me ficarem a consumir recursos. Então, para a fase seguinte, para a fase de processos de autenticação, é então extremamente útil e relevante termos uma noção de como vamos aplicar as nossas tarefas, ou seja, de execução. A primeira coisa que iremos fazer então nesta fase de penetration, ok, que tal como vos disse, a maior parte dos resultados da análise de vulnerabilidades acabam por ser utilizados para suportar todos estes processos que nós encontramos na fase de enumeration e, mais uma vez, eventualmente, mais alguma informação adicional que iríamos colocar aqui na fase de penetration, ok? Por isso aqui na fase de penetration iríamos ter então mais um conjunto de informação para relatório que iria ser retirada da análise das conclusões que de cada uma das informações retiradas pela análise de vulnerabilidades nos devolveu, e iríamos então saltar para a fase seguinte, que era a fase das autenticações, ou seja, iríamos ver a lista de todos os serviços que iríamos ter que iriam permitir autenticação e iríamos testar um. Ora, na fase dos testes de pedidos de autenticação, temos duas tarefas relevantes a fazer. Primeiro, os testes online, que vamos fazer nesta primeira parte do filme, do vídeo, e no vídeo seguinte iremos então avançar para os testes da segunda parte, que serão dedicados aos ataques offline. Basicamente, os ataques offline irão ser dedicados à área de tentar craquear hashes ou tentar craquear tokens, utilização de cookies, etc., de sistemas que nos permitam interligar
às respectivas sessões que eventualmente detectamos. Evidentemente não vamos conseguir abordar todas as temáticas, vai haver temáticas que só poderão ser abordadas em cursos avançados, como por exemplo fazer o teste em sistemas de autenticação centralizada, como por exemplo a Active Directory, utilização da hashing, captura desse hashing, etc. Evidentemente este curso não vamos abordar essas temáticas, irão ser abordadas numa fase posterior, ou num curso posterior mais avançado. Ok, então, para testes online, que é o que vamos abordar nesta primeira parte deste tópico e neste vídeo, iremos focar-se então em duas temáticas. O que nós queremos encontrar nesta fase são possíveis default credentials, ou seja, credenciais de autenticação default que são utilizados para acesso a ficheiros ou serviços. E o segundo tópico, o que queremos é avaliar até que ponto existe ou não sistemas de proteção anti-brute force. Qualquer sistema que não esteja devidamente protegido poderá vir a ser alvo de ataques de wordlist ou brute force, o que torna rapidamente o nosso sistema suscetíveis a esse tipo de ataques de brute force ou wordlist e também a possíveis futuros ataques de denial of service com base em authentication denial of service, ou seja, tentativas cumulativas de autenticação que provocam falha de recursos na máquina-alvo. Okay? Por isso, são estes dois tópicos que queremos avaliar nesta fase nos processos de autenticação online. Para isso, iremos necessitar de ter uma lista de usernames e palavras-passos que possamos utilizar. Mais uma vez, se não se lembrarem de nada, algures no USR, share, seclists, existem montes de listas, neste caso específico, por exemplo, usernames e passwords, ou seja, montes de usernames e montes de passwords que vocês podem utilizar como base. Ok? Evidentemente, nesta fase em que nós estamos a testar combinações, ou que vamos testar a solução online, não convém ter uma lista de usernames e palavras-passos muito grandes, ok? O ideal é criarmos uma lista de usernames e palavras-passos que seja adaptada a cada instituição que estamos a testar. Por exemplo, podemos recorrer ao relatório de footprinting, onde iríamos buscar o conjunto de utilizadores que descobrimos, adicionar, se estivermos a testar um servidor Linux, colocar um conjunto de utilizadores que normalmente são utilizados por default em sistemas Linux. Se estivermos a testar um sistema Windows, fazer então uma construção de uma wordlist específica para servidores Windows, e assim sucessivamente, ou seja, dependendo da plataforma, do serviço ou da arquitetura que estamos a utilizar, ou dos dispositivos e dos sistemas que estamos a testar, adaptar então a nossa lista. Eu iria dizer que nesta fase, para fazer o teste online, não convém ter muito mais do que uma combinação entre usernames e palavras-passos, de muito mais do que 100, 150 combinações, ok? Mais uma vez, não interessa estar 2, 3, 10 horas a testar combinações de username e palavras-passos. O que interessa é verificar estes dois tópicos, se estão a ser usadas default credentials ou credenciais que se possam ser facilmente encontradas, ou se existe ou não algum sistema anti-brute force. Ok? Vamos então fazer o nosso teste. Para começar, vamos então criar dois ficheiros.
ok? O nosso primeiro vai ser o users.txt, onde vamos pôr um conjunto de utilizadores. Por acaso já tenho aqui um conjunto de utilizadores pré-definidos, por exemplo, root, muito utilizado para utilizadores Linux ou para máquinas Linux, administrator e administrador, se for o caso, Windows, admin, FTP, SSH, MySQL, SA, muito utilizado no caso de se estar a utilizar bases de dados para Windows, ou seja, se estar a usar os serviços de bases de dados da Microsoft, MySQL, se estivermos a usar o serviço de base de dados MySQL para Linux ou MariaDB, etc. Neste caso, vamos acrescentar este utilizador MSFadmin pelo simples facto de que vai ser um utilizador que existe na nossa máquina-alvo. Ok? Equiparado a este, vou também criar o ficheiro pass.txt, ok? Onde também já tenho aqui um conjunto de possíveis palavras-passos. Eventualmente poderia ser útil nós adicionarmos aqui a lista de todos os utilizadores. É muito comum alguns utilizadores, ou por defeito, ser utilizado o username igual à palavra passe, do tipo root admin, etc. Ou eventualmente colocar o username em modo reverse, ou seja, root tor, admin mind, etc. Não o vou fazer por uma razão muito simples, porque a ferramenta que vamos utilizar já permite fazer essa situação automaticamente, ok? Mas se a ferramenta que utilizarem não permitir essas opções, podem e devem sempre adicionar essas opções manualmente à vossa lista de palavras-passos. Ora, a ferramenta que vamos utilizar é o Xhydra. Ora, o Xhydra é uma ferramenta que permite então fazer testes de autenticação online. Gosto pessoalmente desta ferramenta por permitir uma lista bastante vasta de protocolos que disponibiliza. Cá está, por defeito, o ambiente gráfico que ela disponibiliza. O Xhydra é o ambiente gráfico da ferramenta Hydra, ok? Que podem usar diretamente na linha de comando. Por isso, se quiserem usar durante o processo, em vez de usar o ambiente gráfico, usar na linha de comando, podem facilmente recorrer à utilização do comando e aproveitar eventualmente, se pretenderem, o ambiente gráfico para saber como é que se constrói a funcionalidade de linha de comando. Relativamente ao ambiente gráfico, temos vários separadores. O primeiro separador é onde vamos definir o target, onde vamos definir o nosso alvo. O nosso alvo pode ser uma máquina simples ou pode ser um ficheiro contendo uma lista de alvos. Ok, no caso específico, vamos pôr apenas a nossa máquina individual. Se tiverem IPv6, podemos escolher a IPv6 e a seguir vamos ter que escolher qual é o porto que vamos testar e qual é o protocolo. Como vocês podem ver, o que não faltam aqui são protocolos suportados, ok? E no nosso caso específico, vamos escolher o protocolo FTP. Evidentemente, atenção que se o protocolo utilizar, ou seja, for uma comunicação segura, teremos que selecionar o SSL, ok? Tal como vocês veem aqui, se o serviço que estivermos a testar suportar SSL, teremos que fazer a partir daqui. Por exemplo, se estivéssemos a testar o SSH, se estivermos a testar o HTTPS, se estivermos a testar o SMTPS, POP3S, etc. Todos os serviços que requerem segurança, ou seja, estejam com comunicações seguras, deveremos ativar então o suporte SSL, se for esse o mecanismo que tiver a ser utilizado. Mais uma vez, se o serviço está a ser testado, suportar SSL, testar eventualmente se esse serviço está configurado para suportar apenas o protocolo atual ou se também suporta versões antigas. É sempre útil fazer este teste
para verificar se está ou não ou vulnerável a ataques ou a possíveis falhas utilizando as versões mais antigas do respectivo protocolo. Ora, neste caso estamos a usar, ou vamos testar o FTP. Já sabemos que com a análise que fizemos o FTP está a ser utilizado em ClearText, por isso não vamos ativar estas duas opções. Numa primeira fase, e nesta fase dos testes online, eu costumo fazer estes testes em 3 fases diferentes. Numa primeira fase faço um teste simples, onde vou ativar o VibreBose e o debug, e vou fazer apenas um único teste. Para quê? Para tentar obter o máximo de informação possível quando tento ligar ao meu servidor. Perceber se de alguma forma existe alguma restrição às respectivas autenticações, se existe alguma informação de retorno do servidor relativamente a possível username ou login errado, etc. E então costumo ativar num primeiro teste único, ativar então aqui o VibreBose e o debug, e depois numa segunda etapa então é que eu ativo as funcionalidades do username e do user list e da password list. Vamos avançar. O segundo separador dá-nos então a informação de quais são as combinações que queremos testar, e neste caso podemos testar username simples ou uma lista de usernames. Podemos utilizar uma password única ou uma lista de palavras-passos, ou podemos querer ativar uma geração de palavras-passos. Basicamente esta geração é dizer o tamanho mínimo. Poderia ser, por exemplo, imaginem que eu quero gerar entre 3 a 8 caracteres e palavras-passos que tenham apenas os números. Iria dizer algo deste tipo. Ou que tivessem apenas letras minúsculas. E poderia meter aqui a minha lista de todas as combinações que eu iria fazer. Neste caso, o que ele vai fazer é gerar todas as combinações entre 3 e 8 que contenham todos os caracteres minúsculos. Mais uma vez, não faz qualquer tipo de sentido num pentest vocês estarem a fazer algo deste tipo, ou seja, para vocês estarem a fazer um teste de brute force contra um serviço com uma geração de palavras neste formato, o tempo que iriam necessitar era enorme e, mais uma vez, não é esse o objetivo. Ok? Podem também utilizar antes um ficheiro que tenha combinação de username e palavra-passe, ou seja, havendo essa separação direta no próprio ficheiro, ou seja, usarem um ficheiro único que tem todas essas funcionalidades. Normalmente é muito utilizada esta opção quando nós estamos a fazer o teste com base em ficheiros de links que foram obtidas alguns dentro da internet. Por fim, cá estão as 3 opções de que falei: test login as password, test empty password, try reverse password. Mais uma vez, nesta fase é algo que não me interessa validar. Tal como eu disse, normalmente numa primeira abordagem eu faço um teste simples, testando apenas uma única combinação, testando, por exemplo, o utilizador admin com a palavra passe admin, para tentar recolher o máximo de informação de ligação ao meu servidor. O terceiro separador é o separador de tuning, ou seja, basicamente a velocidade com que nós vamos fazer os respectivos testes. Por defeito ele vai tentar fazer 16 tentativas de uma só vez. Mais uma vez, não é isto que se pretende. O ideal é vocês testarem individualmente o acesso à máquina, tentar perceber se a máquina vos dá alguma informação ou não de que a informação está errada e que possivelmente irão ser bloqueados após X tentativas, ou seja, perceber se existe ou não algum sistema anti-brute force, ok? A que tentativas esse brute force ou esse serviço ativa ou não ativa, para percebermos como é que está efetuada a sua configuração. Por isso,
cá está, num ataque de brute force de um possível atacante, é muito provável que ele utilize aqui uma quantidade enorme de combinações e evidentemente isto só será possível se nós não tivermos um sistema anti-brute force. Para o time test, o ideal é, numa primeira fase, fazermos a análise lenta. Vamos então aqui neste separador do tuning fazer uma opção de cada vez. A nível do separador de específico, tem a ver com a análise específica de certos protocolos. Existem certos protocolos que requerem informação específica para poderem funcionar, como por exemplo, se eu tiver a testar mecanismos de acesso a uma Active Directory ao sistema centralizado, preciso da definição do domínio, posso querer estar a aceder a um equipamento que não requeira username e que só requeira password, etc, etc, etc. Pode haver validações de vários tipos e pode então haver necessidade de nós fazermos a gestão por protocolo de diversos tipos de informação. No nosso caso específico não há essa necessidade, podemos avançar e cá está. Se num caso real, via linha de comando, eu quisesse executar este comando, está aqui em baixo, iria usar o IDER -S21, -V, -D, -L, admin, -P, admin, -T1, o IP do nosso target e o nosso protocolo. Ok, vou fazer o running, neste caso fazer o start. O que me interessa nesta fase é tentar observar a informação que eu obtive na execução do comando, tentar encontrar alguma possível informação que eventualmente diga ou que tenha alguma informação de existência ou não de algum sistema anti-brute force, ou eventualmente informação que me permita perceber se é ou não possível enumerar os utilizadores existentes com base na resposta que foi obtida. Ora, neste caso, na parte inicial, nada de especial, está a fazer a sua comunicação, a comunicação foi feita com sucesso, foi enviado o utilizador admin com a palavra passe admin, foi então aguardada a resposta e a resposta foi login error. Ok? Ou seja, aparentemente não houve aqui nenhuma informação que me diga ou que possa rapidamente retirar que existe ou não um sistema anti-brute force. Também não existe nenhuma informação que me diga o contrário. Não existe informação direta que me diga ele deu login incorreto. É algo que poderemos testar se eu souber que existe um determinado utilizador, testar esse respectivo utilizador para perceber se com o utilizador certo ele dá ou não uma informação diferente, ou se esta informação é igual independentemente do utilizador existir ou não existir. Porque se esta informação for diferente no caso do utilizador existir ou não existir, é fácil eu utilizar esta técnica para tentar enumerar os respectivos utilizadores. Sei lá, por exemplo, neste caso eu sei que o utilizador FTP existe e poderia fazer uma nova execução para tentar perceber se a resposta é ou não igual, e a resposta que obtivemos neste caso específico é que foi possível fazer um login, okay? Encontrei ou consegui fazer o acesso com a combinação correta. Vou usar aqui outra funcionalidade, neste caso SF admin, por exemplo. Vou utilizar aqui uma palavra passe que não vai ser correta para perceber se quando faço uma autenticação com um utilizador que é inválido. Ok? Pronto, cá está, independentemente do utilizador ou da palavra passe ser válida, o que ele me diz dá sempre o login correto.
ora, parte do princípio que, ou seja, chega à conclusão rápida de que não posso fazer enumeração de utilizadores com base na resposta que é obtida. Após esta técnica de determinar a informação, o passo seguinte é ir perceber se o nosso sistema tem ou não algum, ou se o nosso serviço, ou se o nosso servidor, ou se o nosso target tem ou não algum sistema anti-brute force. Então o que é que se faz a seguir? Muda-se para a combinação dos nossos, a lista de usernames e a nossa lista de passwords e ativamos então as nossas 3 funcionalidades para que ele teste login as password, empty passwords e reverse. Ora, deixamos na mesma o tuning bola 1, a ideia é ir fazer um pedido de cada vez, mas nesta fase vamos desabilitar o verbose debug e vamos mostrar as tentativas. A ideia é irmos recebendo informação do tipo de tentativas que estão a ser feitos para percebermos até que ponto existe ou não algum tipo de configuração de sistemas anti-brute force. Ora, posto isto, vamos fazer o nosso start. O que ele nos vai apresentar é, como vocês podem ver, uma sequência de testes. Como vocês podem ver, a combinação dos usernames mais aquelas palavras-passos, mais as opções de try, empty password, reverse e as do login, vai dar um conjunto de 99 combinações possíveis. A ideia aqui é tentarmos verificar se após X logins errados, se existe ou não algum ban, ou existe ou não algum alerta para dizer que já não podemos fazer mais logins. E eu costumo dizer, se após 20 tentativas não tivermos banidos, podemos partir do princípio que não existe nenhum sistema anti-brute force. Ora, já cheguei aqui 18, 19, chegamos às 20, não somos banidos. O que é que eu costumo fazer? Faço então o meu stop e posso partir do princípio que não existe nenhum sistema anti-brute force. Então o que iria fazer era, na parte do penetration, informação para relatório e adicionar aqui, neste caso, um serviço 21 FTP não tem sistema anti-brute force. Ou seja, ao não ter um sistema anti-brute force, é uma vulnerabilidade média alta, dependendo se este serviço está ou não disponibilizado para a internet. Se estiver disponibilizado para a internet, é alta. E isto porque, ao não ter um sistema anti-brute force, está vulnerável a ataques de brute force ou word list e ainda a ataques de denial of service. Ok? Então, não tendo sistema anti-brute force, o que eu faço é parar a minha execução, vir ao tuning, ao separador tuning e aumentar, se calhar, para 5 ou 10 tentativas de cada vez, para que o processo se faça de uma forma mais rápida. O ideal é que, após a 5ª tentativa, ou seja, após 5 tentativas falhadas, haja um bloqueio ou pelo menos um aumento do tempo de espera para novo registro associado a cada IP que tenta fazer este respectivo login, ok? Colocando esse IP numa lista que será uma lista de suspeitos, uma blacklist, ok? E eventualmente gerar um alerta para o administrador para tentar perceber o que está a acontecer. Mecanismos de anti-brute force existem muitos.
por exemplo, o Fail to Ban, Deny SSH, ok? Existem várias ferramentas que podem ser configuradas para gerir esta funcionalidade de gestão de anti-brute force. Ok, tendo em conta que determinei que não existe então uma solução anti-brute force, aumentei o meu número de tentativas para não demorar tanto tempo o meu processo e numa terceira fase faço então novamente o mesmo comando, mas agora com 10 tentativas de cada vez, ok? Para que possa demorar menos tempo a avaliar cada um dos meus blocos. Nesta última então tentativa, o que pretendo é tentar encontrar combinações de usernames, palavras-passos que permitam aceder ao respectivo utilizador, ao respectivo serviço, ou seja, encontrar combinações de palavras-passos fracas, ok? E neste caso encontramos aqui, como vocês podem ver aqui a negrito, várias combinações de utilizadores com respectivas palavras-passos fracas, mais uma vez informação para relatório, a informarem que foi possível encontrar várias combinações de utilizadores e respectivas palavras-passos fracas, ok? Colocar então informação alta barra crítica, dependendo do tipo de privilégios dos utilizadores que foram encontrados, ok? Utilizadores com passwords fracas ou defaults, é o respectivo problema que nós encontramos. Vulnerabilidade alta crítica, dependendo, mais uma vez, do tipo de permissões que cada utilizador tiver. Recomendação de resolução, forçar os utilizadores e mudarem a palavra passe para uma palavra passe mais complexa e mais robusta e implementar uma política de palavras-passos fortes. Ok? Pronto. A ideia é fazer o teste para todos os serviços e o teste será o mesmo. Neste caso específico fizemos para o Porto 21, ou seja, para o FTP, onde está a correr o FTP, mas a ideia era avaliar, tal como já fiz, com base na informação que obtivemos do enumeration de todos os serviços que requerem autenticação, fazer a recolha dessa lista de todos os serviços e testar todos esses serviços para possíveis vulnerabilidades, defaults passwords, users com passwords fracas ou falta do sistema anti-brute force, para se colocar no relatório e fazer esse teste para cada um dos serviços que requer autenticação. No próximo vídeo por este vídeo ficamos por aqui. No próximo vídeo iremos falar sobre testes offline à parte das credenciais, ok? Credenciação offline, em que situações é que faz sentido, como é que podemos gerar e utilizar word lists para execução do respectivo teste.